Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. É segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Está frio, é outono, mas a temperatura é de 7 graus aqui na Serra Gaúcha. Estamos em Caxias do Sul, no quinto andar do polo da Unicesumar, começando a edição de número 713 do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, ao infinito e além. Vamos juntos, eu sou Miguel Brambila. É um prazer estar em sua companhia. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, na nossa rádio, portal sabecaxias.com.br. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E também, é claro, nos collabs da TV Caxias, canal 14 da NET. Hoje em dia é assim mesmo, né? Vamos chovendo informação, mas informação de qualidade, dinâmico. 10 horas pontualmente, o programa está no ar e temos bastante informação hoje. Vamos falar de evento, vamos falar de cultura. Já está aqui, né, no nosso estúdio, Tatiane Frisso, ex-vereadora, né, ela que é também a secretária municipal de cultura, vai falar conosco daqui a pouquinho. E também nós vamos falar do evento da Boscato Vinhos Finos, qualidade com essência há mais de 40 anos, que está programando, né, um evento para esta terça-feira, na abertura do programa, já fazendo a nossa janela de economia, de negócios e eventos também, que você conhece, aliás, no site Sabe Caxias, onde tem muita coisa boa de marcas, eventos e negócios lá. Sabe Caxias, desde 2010, voltamos a ser rádio também. Você nos ouve na sua Smart TV, você nos ouve no seu carro, aonde toda a programação que está esparsa, com música também, música local, música boa de todas as fontes e vertentes, mas também de qualidade aqui da nossa cidade, do nosso país, música autoral que precisa muito do seu apoio. Este programa tem o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, CPR Rodas e Pneus, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Livraria Mercado de Ideias, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica São Eloy e a jornalista querida Valéria Monteiro, a primeira jornalista a apresentar o Jornal Nacional lá nos anos 80, tem o seu quadro Entre Linhas aqui conosco, de qualidade, trazendo a visão, né, do Brasil e do mundo. valeriamonteiro.com.br está conosco no Teoria de Tudo, no quadro Entre Linhas, todas as quartas-feiras, quadro de qualidade. Ela que é uma pensadora também da sociedade. Enfim, vamos em frente. Muito obrigado a você que está conosco. Eu vou trazer aqui para conversar já na vibe da cafeína, né? Tive que me entupir de café, né? Para não passar aquele... Não precisar botar o cuecão, né? Porque sabe como é que é? Depois de uma certa idade, né? Sabe que os 7 graus, então, se você não quiser ficar aquele tio, né? De coluna torta e veiusco, né? Não dá para tomar vinho na segunda-feira, né? Se entope de café, não tanto também, né? Não quero ser um influenciador negativo, mas... Cafeína é bom. Fundada em 1983 em Nova Pádua, a Boscato Vinhos Finos prepara-se para lançar sua nova identidade visual. No próximo dia 10 de junho, popularmente conhecido como terça-feira, mas você que está nos vendo fora do tempo, não é? Terça-feira amanhã, no caso, em um evento exclusivo para a imprensa gaúcha. A revitalização da marca traduz o amadurecimento de um trabalho técnico, sensível e cuidadoso. Sem revelar detalhes, a engenheira agrônoma Roberta Boscato, que já divide a administração do negócio com o pai Clóvis Boscato, adianta que a nova imagem vai expressar a trajetória já consolidada e projetar o futuro da empresa com clareza e consistência. Resumindo aqui, né? Eu vou trazer ela para a tela aqui. Deixa eu dar um bom dia, tudo bem? Um pouquinho mais perto do Mickey, por favor, deixa que eu bote ele para fora. Bom dia, Miguel, tudo bem? Tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, obrigada pela oportunidade, prazer estar aqui contigo e com todos os seus ouvintes. Tu começa a semana nessa velocidade Sim. E depois vai diminuindo também? Não, eu vou direto. A gente, né, na vida não é batatinha, né, para quem tem empresa, negócios para tocar. É isso aí. Já é a segunda geração? É a terceira. Terceira. Começou com meu avô, né, nos vinhedos, seguiu com meu pai e a minha mãe que fundaram a vinícola e agora segue comigo
E quem Olha. sabe as futuras gerações aí. A Júlia, né, que já tá A aqui. Júlia tá aí. Júlia, faz favor, me mostra, me alcança o vinho ali que eu ganhei de presente. Eu quero me exibir aqui para minha audiência, né? Então, Miguel, é bem o que tu falaste, você já está se preparando para a próxima geração, né? É isso aí. Olha aqui que eu ganhei de presente, ó, morro de inveja, né? Não, de É inveja não, um inveja ruim, convite degustável para a imprensa. né? Legal. E quem acertar o vinho vai ter brinde lá na Opa. hora, porque a gente não colocou a variedade. Ah, Então, verdade. como a gente faz todo um trabalho Aham. com o pessoal do sommelier há mais de 25 anos, Uhum. então Não, tá tá. tranquilo. Quem acertar a variedade do vinho aí que tá nesse convite vai ter brinde lá na hora, Miguel. Que Então legal. tem que degustar Que bom. para espantar esse frio. Que legal. Conta um pouquinho dessa história, então, desse reposicionamento de marca, por favor, Roberto. Sim, durante 20 anos, né, a gente vem fazendo um trabalho interno de gestão, estruturação, produção, e tanto nos vinhedos como internamente na vinícola. Nós atendemos todas as legislações na parte ambiental, na parte produtiva, e tudo isso a gente viu que foi culminou, né, esse trabalho de muitas mãos, que é o plantio da uva, que é a produção do vinho, agora culminou, então, na revitalização da marca Boscato, que já está aí há 40 anos, né, há mais de 40 anos, graças a Deus, e que, com certeza, tem que se adequar à qualidade que está dentro da garrafa com nossos rótulos, com o que está fora. Então, é uma empresa que trabalha fundamentalmente para o mercado nacional. A gente atende o internacional há uns 20 anos, mas em pequena escala. Mas a gente quer levar para o nosso consumidor essa nova identidade no que diz respeito a todo o trabalho que a gente está fazendo durante esses anos. Nos vinhedos há mais de 25 anos, Miguel, com controle biológico. Na vinícola, com sistemas de alta tecnologia de produção. Perfeito. Então, às vezes o pessoal acha, é uma vinícola familiar, é uma vinícola artesanal. Não, a Boscato é altamente tecnológica, tem 2 laboratórios, um para análise das uvas, outro para análise dos vinhos, tem todo um sistema e um processo de produção com alta tecnologia envolvida. Para quê? Para que a nossa matéria-prima seja e reflita toda a qualidade do nosso terroir, ou seja, a gente traz para dentro da garrafa toda a potencialidade que uma safra pode ter na produção, ali nos nossos vinhedos e nos vinhedos dos nossos parceiros. Olha que legal. Quero te perguntar desse desafio, como enfrentar exatamente o mercado internacional, né? Nós temos vinhos bons, de qualidade e com preço aqui, né, popular. Isso é ruim para o nosso mercado. O consumidor não sei, né? Mas enfim, como é que tu vê isso? O nosso mercado hoje, ele está inserido no mercado mundial. Então, todas as vinícolas que produzem qualidade têm a qualidade reconhecida tanto a nível nacional quanto internacional. Perfeito. O que a gente sofre é com o descaminho. Não sei se tu ouviste, foi noticiado na Band, em vários meios de comunicação, que foram 481 bilhões desviados em combustível falsificado e em bebidas falsificadas para o Brasil. Não é novidade, né, a corrupção no Brasil, né? Então, isso sim, então cuidado, né, porque isso sim, o produto tem que ter procedência, Miguel, e a gente tem aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, em várias regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, produtos de origem. Então, a Boscato, ela produz a uva, demora 1 ano para cada safra ser produzida, mais 1 ano para se fazer a vinificação, e nós trabalhamos com vinho de guarda. Então, tem vinhos que estão lá 10, 15 e tem da idade da Júlia, e 20 anos na cave. Então, um trabalho... Agora ela te entregou, Júlia. É um trabalho de reconhecimento internacional, porque a gente tem todo o processo, desde a produção da uva até o afinamento em barricas e envelhecimento em caves. Esse trabalho tem um custo enorme. Perfeito. E as pessoas que reconhecem e que valorizam esse trabalho vão
sabem de que isso tem um custo maior. Uhum. Agora, um vinho sem procedência e que não tenha, né, todo esse cuidado, com certeza vai competir de forma desleal com o produto nacional. Perfeito. Resumindo, então, convidando as pessoas para amanhã, como é que será o evento? O evento será, dessa vez, somente para a imprensa, porque nós queremos mostrar para toda a imprensa gaúcha todo esse trabalho, e desde já te convido e te agradeço por esse espaço. Imagina, será um prazer. Amanhã na Vinícola Na Vinícola Boscato, em Nova Pádua. Nós temos a adega aqui em Caxias do Sul, então nós somos caxienses. Legal. Temos a adega aqui em Caxias, na entrada de Caxias, ali nos fundos do Parque Cinquentenário, mais de 25 anos a adega, e que é um ponto onde as pessoas podem, né, chegar e procurar os nossos produtos após o lançamento, vai estar tudo ali. Tá bom, e quem quiser saber mais nas redes sociais... Boscato Vinhos Finos, né? www.boscato.com.br. Legal, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa semana. Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo na semana, né? É isso aí. Obrigada. Na sexta estamos no bagaço da cana, né? Não é nem da uva. Vamos aguentar o frio. Vamos aguentar o frio, é isso aí. Muito obrigado. A Teoria de Tudo, fica aí um pouquinho. Teoria de Tudo está apresentando aqui, né, sobre economia. Um rápido intervalo para a Unicesumar. A gente volta com a secretária municipal de Cultura, Tatiane Frisso. Fica aí. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial.
Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta, não é? O rádio põe no ar uma conversa incerta. Nossa trilha é da banda Exilados. Aqui no Teoria de Tudo, nesta manhã de segunda-feira, um tímido sol, né, saindo pela janela aqui, né, que não dá nem para dizer que é sol, é outono ainda. Ninguém sabe, né, se esse frio cedo vai tornar o inverno mais longo ou mais curto. Hoje em dia nós estamos nesta batalha ambiental aí também que precisa de cultura para fazer a transformação da estrutura. E por isso eu vou trazer aqui ao programa com alegria mais uma vez, ela que já participou do Teoria de Tudo como vereadora mais que uma vez, falando sobre seu trabalho na questão dos autistas e outras questões também, mas que está na cultura agora, secretária Tatiane Frisso, é um prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui, dessa vez um pouquinho diferente, né? Já estive participando do programa enquanto vereadora, abordando diversas pautas, né? Desde o combate à violência doméstica, é uma pauta muito forte do meu mandato, como a questão do autismo, né? Visitas nos bairros, enfim, assuntos do legislativo. Agora, após 2 mandatos como vereadora, estou nessa função nova, enquanto secretária municipal da Cultura de Caxias do Sul, e é sem dúvida alguma um novo desafio, mas me sinto muito feliz e muito honrada, né, por tudo que estou aprendendo, e acho que as pessoas realmente deveriam ter a experiência, né, porque é um mundo completamente diferente, o poder executivo e legislativo. Que legal. Antes da gente entrar nos temas da pauta, né, secretária, eu vou te chamar de secretária aqui em respeito à nossa entrevista. Tu se transformou numa pessoa política depois de passar pela Festa da Uva, né? Mas conta um pouco da tua história, né, brevemente, da Festa da Uva, o mandato, porque essas pautas não se perdem, né? Hoje claro. Você está secretária, mas a política vai se acumulando como experiência, né? Não, e é muito dinâmico, né? Hoje você está numa função, num cargo, daqui a pouco você está em um outro local, mas eu acho que é interessante, Miguel, e talvez eu tenha demorado um pouco a descobrir isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito política, né? Aliás, eu acho que todos nós, no dia a dia, nas nossas relações, a gente precisa, né, estar a par. Então, muito antes de entrar para a política partidária, né, eu já fazia e já tinha um grande envolvimento com a minha comunidade Forqueta, né, da onde meus avós, meus pais, né, nasceram, se criaram, e eu sempre tive aquele perfil, né, eu fiz parte de projetos voluntários, eu sempre tive aquela vontade de ajudar o próximo, né, então fiquei um tempo como voluntária naquele programa do Hospital Espanta Dodói, em que eu fazia leitura para pacientes acamados, né? Muita gente que fazia hemodiálise lá. A partir disso também, né, acabei fazendo parte do primeiro diretório acadêmico da Faculdade da Serra Gaúcha do meu curso de fisioterapia, né? Eu sou formada em fisioterapia e é uma área incrível, que atuei antes de entrar oficialmente para a política partidária, né? Mas, de fato, o convite para ingressar
em um partido político e me envolver mais, ele veio após a Festa da Uva, né? Então, acabei sendo rainha da Festa do Vinho Novo em 2008, representando a minha comunidade de Forqueta, o que me deu a possibilidade em 2010 de participar do concurso da Festa Nacional da Uva, né? E veja bem, em 2010 nós estávamos comemorando o centenário Olha, do trem, né? E hoje eu estou secretária municipal da Cultura e a gente justamente está passando, né? E talvez uma das principais entregas da Secretaria Municipal da Cultura seja toda essa revitalização da estação férrea, né? Nós pretendemos tornar este espaço um espaço de muitos eventos, de muitos Sim. atrativos, muitas coisas que hoje acontecem, né? Na Praça Dante, a gente vai trazer para cá, para essa região de São Pelegrino, para dar mais vida, para dar mais segurança, né? Então, de fato, eu sempre tive esse desejo de ajudar o próximo, né? E acabei Sim. descobrindo o quanto isso também fazia bem para mim, me fazia feliz. Então, acho que esse convite de ingressar oficialmente para um partido político, ele foi muito bom. E o quanto eu costumo dizer que a gente precisa de mais mulheres, de mais juventude na política. Tu és do PSDB, né? Isso, por enquanto estamos ainda no PSDB, é claro que Aham. agora, né, a gente vem observando uma série de mudanças, né, de alterações partidárias. Sempre tive, né, um grande carinho e sempre digo que é um político que me inspira muito, nosso governador Eduardo Sim. Leite, né, e confesso que a ida dele para o PSD, é claro, mexe, né, com todos nós que somos partidários e que temos, né, nele nossa principal liderança, mas também, né, admiro muito e acompanho muito o trabalho do deputado estadual Neril Carteiro, é uma pessoa próxima a mim, né, nós começamos inclusive a nossa vida política juntos em 2012, Legal. eu e ele concorremos juntos como vereadores pela primeira vez em 2012. Que legal. Sabe que eu citei como exemplo a união das mulheres aqui na Câmara de Vereadores, independente da vertente política, porque nós vimos aí o que aconteceu com a Marina Silva, né, o desrespeito, e vocês aqui, não é, são, apesar das divergências políticas, demonstraram isso, né? Como é que foi isso na Câmara, Tati? Sabe, Miguel, que isso é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, porque quando eu fui presidente da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores, eu sempre busquei integrar muito as vereadoras, e eu sempre dizia para elas, gurias, aqui dentro a nossa pauta Sim, são as mulheres. sim. Não importa se a fulana é do MDB, se a ciclana é do PT, se eu sou PSDB, aqui a nossa principal pauta e objetivo tem que ser pensar nas mulheres. E a gente conseguiu essa integração, essa união, então eu me orgulho muito de ter feito parte desse movimento de conscientização também dos nossos eleitores, porque Sim. veja bem, Miguel, as mulheres, elas representam 52% da população. E ainda assim, nos espaços de decisão, nos espaços políticos, a gente geralmente ocupa 10, 15% dos espaços. Então, isso é, de fato, uma dificuldade. Assim, a gente precisa fomentar mais as mulheres na política e precisa trazê-las para esse mundo, porque não há representação sem elas ocupando esses espaços. Então eu vejo que sim, né? Nós tínhamos na legislatura passada, da qual fiz parte, 5 mulheres na Câmara, e neste ano, então, nós temos 7 mulheres, né? Foi E é um crescimento progresso. muito importante. E eu acho que é um caminho sem volta, né? Dos 23 vereadores, eu espero que na próxima legislatura, daqui a pouco a gente tenha 9 ou 10 mulheres, né? Para dar um equilíbrio, inclusive, Pra dar um de forças, equilíbrio, né? Hoje, claro. literalmente, então, a Câmara é a casa das 7 mulheres, né? Exatamente, a casa Você das está 7 na prefeitura, né? Não, tá no... E aí, dentro dessa ideia, sofreste algum machismo já na ação política, assim? Com certeza, Miguel, não só eu, como eu presenciei situações de machismo também, né, de violência política, de certa forma, e no início me frustrava muito, assim, o que eu observava, né, que por vários momentos, enquanto eu estava falando na tribuna, né, a gente via por parte de alguns vereadores conversando, rindo, falando de outros assuntos, não prestando atenção, não interagindo. Então, quando você está falando e as pessoas não prestam atenção, também é uma forma de desrespeito, né? E principalmente quando a gente abordava assuntos das mulheres, assim, desde saúde da mulher, até questões de violência, eram temas que geralmente não prendiam a atenção dos colegas, assim. Então, de certa forma,
Isso me deixava triste no início, mas depois eu aprendi que, gente, eu tô falando para fora, para a população, mas é uma pena, assim, eu acho que a gente precisa integrar homens e mulheres no combate à violência, né? Não pode ser uma pauta exclusivamente feminina. Exato. Então isso me frustrava, assim, e vejo que ainda hoje mais acontece, oriunda de um né? agente político que está ali para debater o assunto também. Exato, aconteceu esses dias com a Sim, Marina também, exato. então a gente fica pensando assim, o quanto ainda existe essa violência política, o quanto ainda existe esse machismo e o quanto a gente precisa trabalhar nessas pautas para que de fato não aconteça mais, né? E seria maravilhoso se a gente não precisasse focar tanto nestes assuntos para falar de outros. É verdade, não chegaram a te dizer põe-se no seu lugar. Não chegou a esse ponto, mas em mas alguns foi terrível, momentos a gente se sentia assim. Secretária, a Secretaria de Cultura é um desafio amplo. Eu acho que a política ela toda é holística, a vida é holística. A gente já começa em casa fazendo ação política, mas no exercício dessas diversidades de interesses, de caráter, né, nós temos aqui em Caxias do Sul uma comunidade bastante forte nessa questão de cultura, não só italiana, né? Claro. Como é que está esse desafio? Então, Miguel, a secretaria ela é incrível, são mais de 120 servidores, né? E muita gente, às vezes, acaba pensando a Secretaria da Cultura como aquele prédio ali, né? Da estação férrea que a gente enxerga, mas, na verdade, a cultura ela abrange todos os museus, a Casa da Cultura, nós temos o Centro de Cultura Ordovás, então são vários espaços descentralizados, nós temos um total aí de mais de 120 servidores públicos. São muitas pessoas trabalhando, né, pela cultura, e a gente tem várias políticas para o fomento, né, e eu costumo dizer que as pessoas precisam ficar atentas, porque muita gente tem boas ideias, mas a secretaria, como todas, né, tem dificuldades orçamentárias e não é tão simples, né, às vezes as pessoas, Tati, eu tenho uma ideia incrível, olha esse projeto, que legal. Eu sempre digo, gente, existem os editais de fomento, as pessoas precisam entender que a Secretaria Municipal da Cultura ela não é uma realizadora de eventos, porque muitas pessoas vêm assim com esse objetivo, Tati, a gente vai fazer um evento assim, eu preciso que a cultura nos dê uma banda, uma apresentação, um palco, som, luz. Eu costumo dizer, gente, existem editais, né? Agora mesmo a gente está para abrir o Financiarte, que é um edital muito bom, no valor de até R$40 mil. Nós temos um total, por projeto. Nós temos aí um total de 800 mil investidos para isso, e projetos que vão desde teatro, circo, audiovisual. Então, para quem não sabe escrever um projeto, nós fizemos oficinas explicando, né, quais são os passos que as pessoas devem seguir para aprovar um projeto, mas está tudo muito descrito, tudo muito claro no edital do Financiarte, né? Já fica a dica aí para quem está pensando em escrever um projeto, tem uma boa ideia, quer fazer aí alguma, enfim, ação cultural. Financiarte deve abrir entre 10 e 15 de junho, né? Os valores, como a gente falou, são de R$40 mil. Não precisa captação, né? Ou seja, esse é um valor que vai ser aportado, mas é claro, a gente sempre fala, tem toda a prestação de contas, né? Que deve ser feita e realizada, né, por uma pessoa que saiba, por um contador, uma pessoa experiente, e quem nunca escreveu, Miguel, eu costumo dar essa dica também, assim, se você nunca fez um projeto cultural, mas tem o desejo de, dentro da Secretaria Municipal da Cultura, nós temos um link onde existem produtores culturais. Legal. Ou seja, são pessoas que já sabem escrever projeto. E aí, claro, né, tem que negociar, porque, obviamente, eles vão cobrar, né, um valor por isso, são profissionais. Ficou uma obrigatoriedade, eu acho, né? Isso. Às vezes, alguns deles negociam um percentual do projeto, mas essa é uma negociação entre o produtor cultural e a pessoa, né, que pode incluir dentro dos próprios valores de R$40 mil do Financiarte. Então, fica aí como dica, né, eu acho que é bem importante que as pessoas participem, e a gente está trabalhando aí com o nosso prefeito para que no ano seguinte a gente aumente esses valores também. Sim, claro. Desculpe. Secretária, eu quero fazer aqui uma separação do Financiarte e do aporte, porque às vezes as pessoas não pegam a ideia, né? Que é justamente a captação é diferente, é quando você desconta do imposto de renda e tem que buscar um patrocinador, uma empresa apoiadora. O Financiarte não. O Financiarte, ele fomenta, você vai receber o dinheiro, vai ter que prestar conta, vai ter uma contrapartida do produto,
pode aí. se financiar dentro do projeto por um tempo, não é? E é um fomento para, vamos dizer assim, um up, um ponto de partida, né? Uma alavanca para, não é uma fonte de sobrevivência, mas sim de incentivo à cultura, né? Exatamente, né? E a gente tem vários editais, nós temos a Política Nacional Aldir Blanc também, LIC municipal, LIC estadual. Então, tem várias formas, né, das pessoas estarem captando. E como tu falou, é importante dizer que sempre tem uma contrapartida, né? Então, por exemplo, se eu aprovei um Financiarte para publicar um livro, né? Parte desse livro deve ser doado para a Secretaria Municipal da Cultura, Claro. né? A gente trabalha com escolas, Claro. trabalha com... E também vai passando esses materiais adiante. O que é bem legal, porque eu lancei um livro independente há uns 3 anos atrás, 2 anos, e fico bem feliz que tenha na biblioteca, né? Eu vou ir para outro lado, para outra dimensão, mas meu livro não. Financiarte foi importante na gravação do CD da Banda Exilados, ao qual fundei em 2009. Bom que ainda exista, né? Excelente, a gente está inclusive trabalhando para no próximo ano ter mais recursos. Sim, a gente sabe que, né, a Caxias enfrenta uma série de problemas e que, infelizmente, né, setores como a cultura acabam sofrendo mais, acaba aumentando o teu desafio também, né? Com certeza, sem dúvida alguma, esse ano, principalmente por conta da questão também do caso Manha Bosco, né, que está sendo negociado, se realmente fechar com a família os valores, o município vai iniciar o pagamento, né? Então, tem uma série de questões aí importantes que devem ser avaliadas e que afetam o orçamento de todas as secretarias, né? Mas eu costumo dizer que a gente consegue fazer mais, né? Mas precisa ser criativo, precisa buscar parceiros, então eu acho que essas alianças que a gente faz, esse buscar pessoas que possam nos auxiliar e que estejam integradas e que fomentem a cultura é muito importante, né? Mas Sim. eu tenho um convite muito especial agora, né? Porque nós estamos quase no aniversário de Caxias do Sul e a gente não poderia deixar de convidar todos os nossos ouvintes para participarem do Bolo na Praça, né? Uma Legal. ação que já é bem tradicional, todos os anos ela acontece. Vamos torcer aí para que São Pedro segure o tempo, né? Que a gente sabe que é um período um pouco chuvoso, mas vai ser dia 18 de junho, às 15h30. Então, tradicional bolo na praça, que dessa vez vem com uma novidade, né? Ao invés de ser o bolo tradicional feito e cortado, servido em pratinhos, vai ser bolo no pote, né? Porque é mais fácil de servir, então Interessante. fica um A pouco pessoa já mais... pega um bolo E já... vai fazer a sua degustação. não precisa ficar cortando, servindo, Sim, puxa sim. pratinho, garfinho, isso e aquilo, né? Então é uma legal. parceria da prefeitura, agradecer também o Senac, né, que tem feito bolo, né, e tem todo o curso de gastronomia, então é bem interessante. O aniversário mesmo é dia 20 de junho, mas como tem a questão do feriadão, o Bolo na Praça será dia 18 às 15h30, fica aí o convite para que todo mundo participe. Isso aí, vamos convidar as pessoas também ao longo do programa. Quero dizer que nós estamos jogando o tigrinho aqui, tá? Se vocês verem o Plim, nós ganhamos aí, secretária, não... Vamos aí para a sessão da Câmara aqui, né? Acontece comigo também, não, né? Porque a gente não para, ser multimídia é complexo. E as outras áreas também de integração da cultura envolvem, por exemplo, alguns temas interessantes. O carnaval, que eu vejo que tem, né, algumas ações também, né, que estão sendo feitas, enfim. Conta para nós aí. Então, Brambila, a gente está com o carnaval, já estamos alinhavando bastante coisa para o carnaval do ano que vem, dizer que esse ano foi um grande sucesso, né? As escolas de samba entregaram muito, foi surpreendente para mim, porque eu preciso te dizer, né, que como boa italiana, que sou, muitas vezes aproveitava, né, o feriado de carnaval para viajar e não prestigiava o carnaval em Caxias do Sul. A gente tem a ideia, né, de que carnaval, tu pensa sempre Rio de Janeiro, né, exatamente. Bahia lá pra cima, né, a gente não dá tanta importância, mas eu fiquei surpresa, né, trabalhei ativamente durante todo esse período do carnaval, as 6 escolas de samba fizeram um trabalho muito bonito, de muita união, né, não teve competição neste ano, né, mas entregaram muito na questão de carros alegóricos, de fantasias, do desfile, e a gente já está programando o carnaval para o ano que vem também, então temos uma comitiva trabalhando, estamos ainda, né, conversando com a comunidade, provavelmente tenhamos uma mudança, né, ao invés da Plácido
Isso. para a Sinimbu, que é o coração Aham. da cidade de Caxias do Sul, e é um desejo de todas as escolas, né? Eu acho que a Sinimbu, ela tem este papel, né? É o coração se da pe- cidade. é. Todos os principais eventos acontecem ali. E se pensou o contrário na questão do desfile da festa da uva, fazer o contrário muitas vezes não funcionou, né? Não. Eu lembro, acho que foi o a governo Sinimbu, é Alceu. onde surgiu a cidade, né? E ainda mais com Exatamente. essa questão de São Exatamente. Pelegrino agora revitalizada, né? Eu acho assim que a Sinimbu, ela traz uma facilidade desde logística, né? Ela é acessível a todo mundo, então se a pessoa precisa de um transporte público, ela vai ter essa facilidade, e de fato é a principal avenida de Caxias, foi por onde começou a nossa cidade, todo o seu desenvolvimento, então ela tem esse respaldo muito grande, né? E as escolas de samba fizeram esse pedido para mim, enquanto secretária, levaram essa reivindicação também ao nosso vice-prefeito, Néspolo, que durante a premiação dos destaques do carnaval, ele falou, né, com todas as letras, que via de uma forma muito positiva o retorno do carnaval para a rua Sinimbu. Então, antecipando aí uma boa novidade, provavelmente ano que vem nós levaremos o carnaval para Sinimbu, sim. Na nossa Sapucaí e de todos os desfiles. Tem gente que não acredita, mas as transformações ficam na memória afetiva. Tem, por exemplo, uma gravação, a primeira gravação colorida foi um desfile da Festa da Uva do Brasil, né? Foi 72. Em 74, né? Ou 72? 72. Né? Primeira transmissão a cores. E era paralelepípedo, o Sinimbu ainda, né? Gente, quando tu para pensar nisso, olha a importância, né, da Festa Nacional da Uva, assim, o peso que ela tem. E o quanto é bonito a gente ver, em vários momentos a gente tem histórias incríveis para contar, né? Desde a compreensão de por que a festa da uva surgiu, até eu gosto muito de falar disso, né? Que a gente acha que festa da uva é apenas para cultuar, né? A questão da tradição, dos italianos, da imigração, mas na verdade, quando surgiu a festa da uva, o grande objetivo era melhorar a qualidade das uvas desenvolvidas aqui. Então ela veio com esse objetivo técnico agrícola, se tornou uma grande festa, né? Teve essas características de ter uma rainha, né? Fazendo toda a parte de divulgação, claro, de ter um curso alegórico, de convidar o presidente da República para vir a Caxias do Sul, né? E nós temos fatos muito marcantes, né? Nós ficamos um período durante a Segunda Guerra sem realizar a Festa da Uva, período esse que inclusive quem falava dialeto, quem falava italiano, era proibido de falar. Tinha que falar brasileiro, tinha que falar português, né? Porque os italianos que estavam aqui eram brasileiros e o governo naquela época entendeu que precisava, né? Por causa do apoio da Segunda Guerra Mundial da Itália ao Hitler, né? Isso aí, Itália estava com o eixo da Alemanha, enfim, toda aquela situação. E aí se gerou uma situação até de... apoiava o eixo. Isso aí, se gerou até uma situação de um certo constrangimento com esses imigrantes que estavam aqui, né? E as pessoas se sentiam mal porque não sabiam falar português e estava sendo proibido. Então, em 50 foi lançado a pedra monumental que deu origem, né? Em 54 foi inaugurada aí por Getúlio Vargas, que foi, né, o Monumento Nacional ao Imigrante, que foi um reconhecimento da nação brasileira ao trabalho desses imigrantes e também um pedido de desculpas, né, de reconhecer que naquele momento não foi conduzido da melhor forma, né, essa proibição, enfim, foi muito ruim, mas então a gente tem diversos momentos em que a história nos conta isso, né, e a Festa da Uva em cada edição traz esse retrato dos momentos que estamos vivendo, então eu acho incrível, assim, a gente poder olhar para mais essa edição, né? Nós estamos neste ano comemorando 150 anos de imigração italiana e ano que vem, certamente, né? A festa também vai retratar um pouco isso e muito mais, né? Porque tu sabe, Miguel, que Caxias do Sul, ela continua sendo uma cidade que acolhe muitas pessoas que vêm de fora para construir aqui a sua família, a sua casa, né? Pessoas de várias nacionalidades. Isso é bem interessante que a gente fale também, né? Me socorre aí se a minha garganta começar a coçar, tu apresenta o programa, dá a hora, a temperatura. Até o Joaquim Pedro Lisboa, né, fundador da Rádio Caxias. Um português, não era italiano. Né? Ele que fundou a Festa da Uva. Exato. Esses 150 anos da imigração italiana merecem o nosso destaque.
Eu sou crítico de algumas coisas da Itália, da maneira como eles estão nos tratando nessa questão, Sim. né, Lamentável. né, Lamentável. da cidadania italiana. Mas também a gente acabou dando né, suporte para isso. Eu digo aqui, eu escrevi um artigo, eu tenho 4 origens, 5 italianas, né? Sou descendente do Radaelli, fundador, que trouxe a vinha e tal. Mas somos brasileiros, acima de tudo, né? E a gente deve e pode ser também, né? Frisso, eu trabalhei com, não sei se é teu parente ou distante, o Odir Frisso na Gazeta há muitos anos. Tem a Rúbia Frisso, tem muitos parentes Frisso. distantes, né? Que são pelo menos o mesmo sobrenome. Mas somos brasileiros, acima de tudo, né? Temos que trabalhar a nossa aldeia, né? Eu acho isso ficou um pouco constrangedor, mas tudo bem, né? É um direito que eles têm. E eu vejo isso por o outro lado, Tati, secretária, desculpa, né? A questão positiva de que é olharmos para onde nós estamos, o Brasil que nós construímos. Exatamente, né? Eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que se orgulhar de ser brasileiros, né? E também da nossa história e das nossas origens. Mas, como muitos, né? Fiquei chateada com essa questão. E Portugal também está fechando as portas. O que a gente tem visto é um movimento quase que global com relação à imigração, assim. Os países, numa tentativa de proteger os seus, né? Vem fechando uma série de portas e oportunidades. Mas eu acho que a gente deveria pensar mais na coletividade e é triste pensar, né, que um país que em outro momento, né, passou por dificuldades e deixou, né, os seus cidadãos viajarem e construírem um outro local, agora fecha as portas, né, para que as pessoas tenham pelo menos a possibilidade, porque eu tenho certeza que muitos brasileiros não pensam em ter a cidadania para morar na Itália, mas, né, por um justo reconhecimento de suas origens, né, e pela possibilidade de daqui a pouco viajar, enfim, conhecer vários lugares, né, a gente sabe que o passaporte brasileiro em alguns países ainda é um pouco limitado do que um passaporte europeu, mas eu acho que, acima de tudo, é o nosso modo de vida, é o nosso estilo, é algo que vai além de um simples documento, né? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos disso tudo, né? Mas é um pouco triste, assim. Eu acho que vai haver uma amenidade na lei, um meio termo aí. Mas enquanto a gente se orgulha da Toscana, a gente acabou de conversar aqui sobre os vinhos Moscato de Nova Pádua, aqui, né, Flores da Cunha, Caxias, o nosso interior, tu que circulas por aí, né, também na cultura, agora na cultura, né, também como representante da Festa da Uva em vários momentos, tem muita beleza aqui para a gente construir, né? E a cultura está muito ligada ao turismo também, né? Exatamente, Miguel. Sabe que foi uma determinação do nosso prefeito, Adiló. Quando eu fui convidada a assumir essa pasta da cultura, ele me disse claramente: Tati, nós precisamos trabalhar cultura e turismo muito integrados, né? Eu quero que tu e o secretário Felipe troquem muitas ideias, façam parcerias em conjunto, porque acabam que realmente uma coisa complementa a outra, né? Então, quando a gente olha para Caxias do Sul, as possibilidades de crescimento que a gente tem são inúmeras. E a gente observa realmente essa questão do crescimento do turismo. A gente tem em Anahec, por exemplo, um empresário, o Trovão, que está investindo lá milhões. Ele vai fazer assim um espaço que literalmente você vai se sentir como se estivesse na Itália, um pedacinho da Itália em Caxias do Sul, com réplicas lá de 1875, o campanário, a igreja. Legal. É algo fantástico, né? Então você imagina que hoje Caxias do Sul ainda é vista por muitos turistas como um local apenas de passagem, né? Ou um local que as pessoas escolhem por conta das relações de trabalho, mas geralmente as pessoas fazem o quê? Gramado, Canela, Bento, e Caxias é um local rápido de passagem, não de ficar. O que nós estamos trabalhando para mudar é isso. Que as pessoas fiquem em Caxias 2, 3, 4 dias e conheçam, né? Nós temos cervejarias, que era uma coisa que até então não era tão comum, mas já temos. Nós temos inúmeras vinícolas, né? Então, roteiros como Vale Trentino, tudo para que o turista possa conhecer um pouco mais da Serra Gaúcha, né? E eu acho que isso é importante também, essa ideia de trabalhar não Caxias do Sul, mas de trabalhar a marca Serra Gaúcha com outros municípios, porque cada município vai se complementar nas suas principais atividades, né? Então, é um desafio grande que a gente tem, mas nós estamos trabalhando muito nisso. Perfeito, falaste bem, a marca Serra Gaúcha, se ela se tornar
canibalista entre uma cidade e outra, tirar o turista da outra. É importante o roteiro turístico integrado. Passa pela infraestrutura depois das enchentes, né, que nós estamos vivendo, infelizmente não estava na conta, né, do material, foi uma coisa, né, fora do comum. Está na conta de um outro jeito que a gente sabe, na soma, né, da ecologia. Mas, enfim, essa ideia até de cultura passa muito também aqui em Caxias do Sul. Eu já vi ouvi a fumaça da Rua Coberta, tem as feiras que estão acontecendo, que está ficando bem legal, né? Fizemos um trabalho para que os artistas sejam remunerados quando vão tocar nas feiras, né, quando precisam, um cachê, né, para o pessoal não se prostituir lá, tocar de graça só por divulgação não funciona. Tem a Maesa. Como é que tu está vendo esse movimento aí também? Então, a gente fica muito feliz, né, de ver que todos os secretários que me antecederam fizeram um trabalho muito importante para que a cultura estivesse hoje onde ela se encontra, né? Inclusive tivemos José Clemente Pozenato como secretário, né? Tu sabe que uma ideia que eu tenho... Né, que deixou ano passado, ele acabou outra dimensão. Falecendo, né? E eu tenho a ideia, Miguel, da gente fazer no futuro uma galeria com todos os ex-secretários da cultura, assim, para valorizar. Nós temos todos vivos, exceto Pozenato, que acabou vindo a óbito. E esse tipo de reconhecimento, esse tipo de homenagem deve ser feito enquanto as pessoas estão vivas, assim. E vejo a colaboração de muita gente para que Caxias atingisse esse patamar. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui conhecer a secretária de Estado, à época era a Bia Araújo, ela citou o município de Caxias do Sul como uma cidade exemplo nas questões de cultura. A gente precisa lembrar também, quem está nos ouvindo, né, que Caxias do Sul já foi reconhecida, né, como a cidade, como uma cidade modelo na questão da cultura. Sim, a capital nacional da cultura. Capital nacional, isso aí. Então, assim, a gente tem avançado muito. Eu acho que um dos principais desafios que nós temos hoje é, sem dúvida alguma, a Maesa. A Maesa, a gente sabe o quanto ela é complexa, o quanto a gente precisa de investimentos, né? Fizemos várias mudanças no edital para torná-lo mais atrativo para que as pessoas façam investimentos, porque a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul não tem recursos para investir os valores necessários para colocar a Maesa funcionando, né? Então, a partir de alguns apontamentos de investidores que estariam interessados, principalmente nesse primeiro momento, nosso grande objetivo é o mercado público. A gente precisa colocar o mercado público em funcionamento e, a partir disso também, temos ideia de algumas secretarias que hoje pagam aluguel estarem ocupando aquele espaço, né? E, a partir disso, a gente vai fazendo toda a manutenção desse prédio, que é um patrimônio tombado, então é importante deixar isso claro para quem nos ouve, né? Claro. Às vezes as pessoas dizem, não, mas é só reformar um telhado. Não, gente, não pode reformar o telhado como se eu fizesse uma obra na minha casa, assim, colocando um telhado novo. Você precisa fazer restauro. Restauro significa que você não pode ir lá e tirar as coisas e trocar por coisas novas. Você tem que tentar manter o máximo possível o que é original. Perfeito. Então, assim, temos diversos desafios, a gente vem trabalhando bastante nisso, né? Mas, sem dúvida alguma, também foi um dos pedidos do prefeito e do vice-Néspolo que a gente olhasse com muita atenção e carinho, porque nestes próximos 4 anos a gente vai entregar, né, a Maesa para a comunidade caxiense, não em sua totalidade, né, porque o prédio é muito amplo, é muito grande, mas a partir do momento que a gente conseguir, por exemplo, estabelecer o mercado público, levar algumas secretarias para atuarem lá, a gente começa a dar vida para aquele espaço. E com isso a gente também começa a ter secretarias deixando de pagar aluguel, investindo, né, nesse patrimônio que é um patrimônio do município. Então tudo é uma coisa que uma vai puxando a outra. São esforços que devem ser intensos. Essa questão do mercado público, a gente comentou em outros momentos também, a gente vê, por exemplo, as dificuldades em Porto Alegre, né, que já pegou fogo, já alagou, e o pessoal luta, porque tem, né, o registro histórico. São Paulo, eu visitei o mercado público de São Paulo, o pessoal vai lá comer, né, tem as bancas com as suas iguarias, que vão criando uma tradição, né, e aí passa a ser um centro turístico também, às vezes além, porque aconteceu, claro, era pós-pandemia. Nós temos o Festival de Blues, que é, né, aqui já é patrimônio do município, né? Como é que é? Já está no calendário oficial Isso, do município, exato, também, o Mississippi.
Perfeito. E teve um dia, uma noite, que nós saímos, depois do show, tava o Beto Saroldi, que é o saxofonista que gravou comigo, e tava comigo, né? Fui levar ele pro hotel, vamos comer. Não tinha nada aberto. Tivemos que parar numa lancheria, né? Era, claro, tudo bem, 2 horas da manhã, mas num sábado, um festival de blues acontecendo na cidade, poderia ter, né, alguma alternativa, né? Sim, sim. A gente também precisa mudar em parte a cabeça do empreendedor, porque é aquela velha história, né? Às vezes, em Caxias do Sul, se você chega 2 da tarde para almoçar num restaurante e o restaurante está fechado, não tem mais buffet. Então, essas coisas a gente precisa melhorar no atendimento para que quando chegue turistas, né, para que Exato. quando a gente tenha eventos, a gente realmente tenha esse atendimento na sua integralidade. Numa integralidade programada, porque também não adianta o restaurante estar aberto, tendo custos e não ter pessoas, né? Tem uma série de questões que Porto Alegre está enfrentando agora ainda, que é a capital do estado, que é a perturbação do sossego, né? Porque infelizmente Sim. acaba acontecendo. Então o bom paga pelo mal, né? Sim. Isso A gente inibe tem pouco, essas né? dificuldades, né? Inclusive, eu lembro uma época que se ventilou, eu era vereadora ainda, né? A questão de proibir, né, as bebidas nos estabelecimentos fora, né, em frente aos estabelecimentos comerciais. Alguns países já fazem isso. Você não pode beber na rua, na rua pública, assim, Sim, né? Você claro. entra no local, consome no local. Você não pode beber em frente aos locais, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, a própria estação férrea. E infelizmente já foi muito palco, muito debatida, né, com diversas ações da Brigada Militar por perturbação de sossego, né? Exato. Então acaba que quem mora ali no entorno se sente muito prejudicado, É. mas ao mesmo tempo a gente tem, né, bares, boates, locais que precisam dessa vida noturna para sobreviver. Então é preciso encontrar um equilíbrio nisso tudo, né? É muito debate, muito diálogo, né? Coisa que se perdeu um pouco, né, hoje em dia, né? Cada um com a sua narrativa. Ficou difícil, né, secretária? Infelizmente a gente tem situações assim de pessoas que são um pouco extremistas nas suas opiniões, que não aceitam o contraditório, e aí realmente fica difícil avançar, né? Estou conversando com a secretária municipal de Cultura, aqui no Teoria de Tudo, Tatiane Frisso, e passa muito rápido, né? Voou o nosso papo aqui, né? A gente colocou alguns tópicos, mas tu fizeste também uma agenda de pautas e tópicos aí que eu não te perguntei, se tu quiseres falar aqui para a gente encaminhar, né? Eu sei que a tua agenda é bem ampla também. Quero agradecer a tua visita pessoal aqui na Unicesumar, aqui no nosso estúdio, para que a gente converse nesse papo. Passamos perrengues diversos, né, em pandemia, foi complicado, mas sempre sobrevivemos de alguma forma. A resiliência também dessa nossa origem genética, cultural, não só italiana, mas portuguesa, alemã, enfim, junto com os que estavam aqui, né, fazem um novo Brasil, vamos falar assim. E o que nós deixamos de fora, então? Claro que perguntar sobre um legado é muito cedo, né? Mas tu tem a marca Tatiane Frisso na secretaria, né? Para facilitar um pouco. E o que eu não perguntei, se tu quiser falar nos minutos. Sim, bom, eu queria também reforçar um outro convite. Dia 21 de junho, aqui em Caxias do Sul, nós vamos receber o grande encontro Reconstruindo o Rio Grande do Sul, com várias atrações gratuitas, hein? Lá no Parque dos Macaquinhos. Neto Fagundes, Olha. Shana Miller, Cristiano Quevedo, Tatiele Bueno, César Oliveira, Robson Boeira, enfim, uma série de artistas que vão se apresentar gratuitamente. Traga sua cadeira de praia, aproveite lá no Parque dos Macaquinhos, né? Traga erva de chimarrão para curtir essa tarde, que vai ser especial. Então, dia 21 de junho, 16 horas, o grande encontro, né? Uma ação muito bacana que o Banrisul, né, está promovendo. E que a gente, enquanto Secretaria Municipal da Cultura, vem apoiando, vem divulgando, justamente porque vai ser um encontro muito bonito, com nomes, né, bem expressivos. Sim, da música e regionalista. Também locais aqui, né? O Ninho Neto Fagundes com o Robson Boeira, que é nosso aqui, né? Exato. Valorizando o que é nosso, né? Eu acho que a gente, claro, tem que mostrar, né, os talentos que existem na região, no país, mas também valorizar aquilo que é nosso, né, aqui de Caxias do Sul. A Tati, o Robson, são nomes aí importantes que vão se apresentar nesse dia, e a gente quer encher o Parque dos Macaquinhos. Então vem você também dia 21 de junho, 16 horas. E mais adiante, né, porque o nosso tempo está bem... 2 minutos. Antes, só para citar como cultura, né, o Parque dos Macaquinhos é o Getúlio Vargas, mas tinha um lago com macaquinhos, e o ginásio Pedro Carneiro Pereira, num passado distante. Exatamente, né? Tu sabe que
fala de Parque Getúlio Vargas, as pessoas às vezes não sabem aonde fica. Daí tu fala Parque dos Macaquinhos, não tem erro, né? Todo mundo já conhece. Perfeito. Então, tinha mais uma... Não? Quer dizer? Sim, eu ia te dizer, Miguel, em outro momento, né? Não vai dar pra gente abordar hoje, mas temos Feira do Livro em setembro, quem sabe ali por agosto, Miguel, tu me abre Claro, um espaço aí só pra gente falar de Feira do Livro, né? Uhum. Que é um dos eventos mais importantes da Secretaria Municipal da Cultura. E a gente vai fazer uma feira incrível, né? Nós temos o nosso patrono que já foi escolhido, também um amigo do livro, né? Nós temos o Pedro Guerra e o Hernani Carraro como amigo do livro. E com certeza vai ser um evento bem importante. Então a gente vai vir aí para divulgar em outro momento. Mas salientar, então, esses 2 eventos, né? Dia 18, bolo na praça, às 15h30. E dia 21... Bolo de pote, lembrando, né? Bolo de pote, esse ano tá diferente. Dia 21 de junho, Parque dos Macaquinhos, o grande encontro. Que legal. Tatiane Frisso, secretária, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo, foi um prazer. Prazer foi meu, um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui o Teoria de Tudo por aqui com você, né? Muito obrigado a todos e todas que estiveram na audiência conosco. Nós lembramos, né, que o programa Teoria de Tudo está na sua edição 713, Ao Infinito e Além. É um programa independente da Serra Gaúcha, com mais horas de gravações e transmissões da nossa biblioteca digital. Toda a coleção está no YouTube. Também lembrando que nós estamos também com o Rádio Portal sabecaxias.com.br, ao qual você está nos ouvindo. E este programa também, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo Teoria de Tudo. Um beijo a todos, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo.